Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, mais um onboard. Hoje a bordo de um carro muito divertido. Estamos com um Porsche Macan. Bom, essa aqui é uma versão de entrada 2.0 turbo, famoso motor EA888. No caso da Porsche, ela vem de fábrica com 265 cavalos, 37 kgfm de torque. Apesar do bloco ser o mesmo utilizado a Audi e Volkswagen, a parte de turbina, acerto de módulo, parte de injeção, é tudo diferente. Ela vem com o famoso câmbio PDK, um câmbio de dupla embreagem, um dos câmbios mais eficientes que tem no mercado e que dá muitas alegrias nas arrancadas. Bom, vamos falar um pouco da parte interna. É um carro muito elegante. Essa aqui é uma configuração maravilhosa, um bege Mojave com um preto. Isso aqui é um opcional, não sei se vocês têm conhecimento, mas a Porsche ela tem uma infinidade de opcionais, de possibilidades de você montar o carro. Então dá para você mudar interior, dá para você mudar grafismo das portas, dá para você mudar tipo de roda, enfim, é muito opcional, muito mesmo, assim, você consegue comprar praticamente um outro carro em valor financeiro só com os opcionais. Para vocês terem uma noção, esse interior bicolor em bege Mojave custa R$6.000 aproximadamente. Um outro opcional é a cor do cinto. O cinto de segurança tem uma porção de cores possíveis. Nesse caso aqui também tem um opcional do cinto em bege Mojave. Custa aproximadamente R$2.000 esse opcional. Aqui nós temos o painel de instrumentos, o famoso conta-giros que fica ao meio. Esse carro aqui é 2021, está com 27 mil quilômetros. Então aqui à direita nós temos a parte do computador de bordo. Então aqui os dados do veículo, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do óleo do motor, tensão da bateria, dados bem importantes. Aqui a parte de áudio, parte do telefone, ligações, né? Enfim. Aqui nós temos o mapa, um mapa reduzido, a parte de navegação, controle de navegação, dados da viagem. Aqui nós temos o trip 1, 2 e 3 e o reset. Pressão dos pneus. E aqui a parte de controle de tração. Esse carro ele tem a tração integral, com um sistema enfim, uma porção de sistemas aqui, de diferencial, equilíbrio, né, de tração. Então ele equaliza o quanto que ele joga de força, tanto para a dianteira quanto para a traseira, certo? Indo aqui para o volante, um volante simples. Aqui você tem os comandos do computador de bordo. Aqui o botão de voltar, atender e encerrar chamadas. Aliás, encerrar chamadas, atender desse lado. Aqui um botão que você pode configurar ele para o que você quiser. No caso, ele está aqui para passar a faixa à frente. Nós temos aqui também o controle do volume da multimídia, né? Como opcional também tem a função de aquecimento do volante. É um botão que fica bem aqui atrás. Tem bastante vídeo falando disso. Também tem o carro que tem o Sport Chrono, os modos de condução, ele vem com uma rodinha aqui também, certo? As aletas aqui de troca de marcha manual. Aqui o piloto automático aqui abaixo. E o restante dos comandos que normalmente vocês já conhecem, né? Parte de seta, parte de limpador. Aqui o limpador ele é com acionamento automático de chuva, e aqui você controla a intensidade, a sensibilidade que você quer pro para-brisa, né, nas gotas. Aqui ao lado nós temos na porta os controles
de vidro, abertura e fechamento do porta-malas, que é elétrico. Nós temos também os controles do retrovisor. E mais aqui próximo à maçaneta, nós temos também memória do banco do motorista, ok? Indo aqui para o meio, uma belíssima multimídia, ó. Pode ver que ele é bem grande, ó. Tem aproximadamente 23 centímetros de largura, uma multimídia bem bacana. Dá para você visualizar aí a parte do GPS com bastante clareza. Funções do carro, dá para você puxar o mapa aqui ao lado para ficar de tela dividida. Enfim, tem bastante recurso. Tem Apple CarPlay. Aqui no console central, um belíssimo console central com muitas funções. Aqui, como é a versão de entrada com poucos opcionais, você não tem todos os recursos disponíveis, como controle de pressão dos amortecedores, enfim, modo de assistente de estacionamento, enfim. Mas aqui nós temos aqui o ar-condicionado Dual Zone, um Dual Zone de verdade. Por quê? Porque eu consigo deixar independente o funcionamento de ambos os lados. Então, se eu quiser alterar a temperatura, eu altero aqui, certo? Nós temos aqui a chavetinha da temperatura. Mas se eu quiser desligar o ar do lado do passageiro, não sair absolutamente nada, é possível. Isso é um verdadeiro Dual Zone, não é só regular a temperatura. Aqui nós temos também os controles de saída de ar. E mais abaixo aqui as funções que correspondem aí ao sistema do carro, tanto modo de esporte, modo off-road, assistente de faixa e alguns outros opcionais que nesse caso não tem. E aqui por fim nós temos também o botão de acionamento do freio de mão. Na parte superior nós temos aqui os controles do teto panorâmico, abertura, fechamento da cortina, do teto propriamente dito. Nós temos também a parte de acionamento das luzes e do sensor de estacionamento. Bom, vamos falar um pouco do carro, como é que é o comportamento desse carro, né? Quais são as percepções do guiar do carro? Bom, a parte de assento, posicionamento é maravilhosa. O banco ele te acolhe bem, então ele tem um acolchoado muito gostoso. Isso porque é um banco padrão. É possível você comprar opcionais de banco, tanto na parte de regulagem. Esse aqui é um banco com 8 vias que eles chamam. Nós temos aí a opção do opcional com banco de 18 vias, revestimento 100% em couro, mesclado, enfim, tem como você modificar isso, tornando o banco ainda mais confortável. Mas o de entrada já é um banco muito confortável, o posicionamento é adequado, você fica com uma postura muito boa. Porsche, normalmente você tem uma posição de dirigir muito satisfatória, uma posição que te traz confiança, você se sente bem, você veste bem o carro, rapidamente você fica familiarizado com o carro, ele te abraça muito rápido. Então são carros muito fáceis de guiar. Você senta, enfim, dá uma ajustada nem muito sofisticada e de repente você está dirigindo e o carro parece que você já conhece o carro há muito tempo, dirige há muito tempo. Essa parte é muito legal dos Porsches em geral, e na Macan não é diferente. O volante ele tem uma pegada um pouco mais achatada. Eu particularmente não gosto muito, prefiro os volantes que são mais redondos e gordos. É um opcional também para esse carro, mas tem uma pegada boa, principalmente na parte inferior aqui você tem uma empunhadura boa. Aqui na parte de cima é um pouco mais, vamos dizer assim, questionável. A área envidraçada é muito boa. Um ponto que ajuda muito é o tamanho do retrovisor. É um retrovisor relativamente pequeno, suficiente para você enxergar o vidro traseiro,
mas não tão grande a ponto de você ficar com um ponto cego aqui na parte do para-brisa. Então tem uma visualização boa, tem uma altura de vidro boa, os retrovisores são agradáveis, você consegue ter uma boa visualização. O capô, você tem uma visão da metade dele, então é um carro que você consegue manobrar com uma certa tranquilidade. Esse carro ele tem ainda um opcional que é o Park Assist com câmera 360, o que ajuda demais, vou mostrar para vocês mais para frente. Mas mesmo que não tivesse esse recurso, é um carro que você consegue manobrar com certa tranquilidade. Apesar dele ser a versão de entrada da marca Porsche, né, a Macan seria a menor de todas, não é um carro pequeno. É um carro que tem quase 1,93 m de largura, sem os retrovisores, e tem quase 4,70 m de comprimento. Só para vocês terem uma ideia, é o comprimento de uma Pajero Dakar, de uma Tiguan R-Line da versão All Space. Então não é um carro pequeno não, é que ele, o desenho do carro faz ele parecer um pouco menor, mas é um carro que tem um tamanho até que razoável. E mesmo com esse tamanho, é um carro fácil de guiar. Você tem aqui tudo muito na mão, é muito intuitivo. A única parte é que no começo você vai se atrapalhar um pouco com a quantidade de botão que tem aqui, mas depois você se familiariza e fica tudo muito fácil. Vocês viram que é um carro que anda bem. Ele faz 0 a 100 em menos de 7 segundos, mesmo com motor 2.0 e aparentemente uma cavalaria pequena. É um carro que performa bem. Como eu havia mencionado lá no início, apesar de ser um bloco conhecido, Tiguan, Jetta, Passat, Golf, GTI, a linha Audi, Q3, A4, Q5, todos eles usam o mesmo bloco, mas aqui a gente tem uma preparação diferente, né? Então parte de escape é diferente, turbina é diferente, acerto de injeção diferente. Mesmo com seus quase 1.900 quilos, ele consegue avançar com muita tranquilidade. Claro, isso tudo atrelado a um câmbio magnífico, o câmbio PDK. Ele é um câmbio muito preciso, muito gostoso de guiar. Ele entende exatamente o que você precisa, rápido, responsivo, enfim, ele ajuda demais aqui a orquestrar o conjunto como um todo. A tração também, o sistema de tração integral é muito eficiente. O carro é extremamente estável, equilibrado. Você entra em curvas com muita tranquilidade. Você tem a sensação de que está num hatch no chão. O carro é grudado no chão. É impressionante. E já adiantando, e já aproveitando que estamos falando de estabilidade, a parte de suspensão, uma suspensão muito boa, um duplo braços sobrepostos na dianteira, multilink na traseira, uma porção de braços aqui todos em alumínio. Uma suspensão realmente muito eficiente, não faz um barulho sequer. O carro fica grudado no chão. Ele é notório que a suspensão foi planejada pensando mais no quesito performance. E esse carro na estrada desenvolve muito bem. Um carro maravilhoso, uma experiência de dirigir muito satisfatória. O que na cidade se traduz em um pouquinho de desconforto. Pois é, não dá para ser perfeito 100% do tempo, não é? É um carro que na cidade, nas imperfeições nas nossas ruas, né, nível Brasil, ele sente um pouquinho, não que a suspensão não aguente, não é isso, mas a calibragem da suspensão é mais pensando na performance, no equilíbrio que o carro vai ter em velocidades mais elevadas.
o que resulta no uso na cidade num carro um pouco mais firme. Não chega a ser duro, um carro duro que pula, não é nada disso, mas ele é mais firme. E o que isso significa? Significa que ele chacoalha um pouquinho. Então, vocês notaram aí no começo do vídeo que eu estava numa rua com bastante irregularidade, e é um carro que tende a dar uma chacoalhadinha. Você sente isso aqui dentro da carroceria, você dá uma balançadinha em terrenos mais irregulares, ok? E também pelo fato da calibragem da suspensão ser mais na performance, o curso da suspensão não é tão grande. E o que acontece? Nas valetas, subidas de rampa, onde você entra com o carro na diagonal e ele tenderia a torcer a carroceria, né? Ele não acontece isso aqui. Então é comum você ver esse carro levantando a roda, acionando ali o sistema de tração. Ele dá uns trancos. No começo é meio estranho, mas depois você se acostuma. Parte de frenagem, tem freio de sobra aqui, inclusive tem opcional de freio também, carbono cerâmica. Ele tem sistema de pré-tensionador, então quando ele percebe que você está freando um pouco mais forte, ele já dá ele recolhe o cinto aqui de segurança, te prende no banco. Tem alguns recursos bem interessantes, uma porção de airbags. Enfim, tudo isso pensando na segurança dos ocupantes. Um ponto que não me agradou muito foi aqui a parte do assoalho do banco do passageiro. Notem que ele tem uma saliência do lado esquerdo, proveniente do sistema do câmbio, né? O câmbio ele fica posicionado nessa região. É uma mecânica instalada na longitudinal, né? Então o motor ele está na longitudinal, portanto o câmbio ele avança aqui até o meio do carro, e ele tem essa saliência aqui dentro e incomoda, principalmente quem tem acima de 1,76 m, 1,80 m. Você não tem uma posição muito confortável da perna esquerda, porque você não consegue deixar ela reta. Você tem esse caroço. Isso me lembrou até a Blazer da década de 90, ali 96, 97. Quem já teve ou já andou no passageiro de uma Blazer sabe o que eu tô falando. Ela tinha um caroço também aí nessa região, que era bem desconfortável para quem andava no passageiro. E aqui é semelhante. O caroço não é tão grande, mas é o suficiente para incomodar em viagens. Esse carro ele vem com a parte de rodas originais aro 19, mas é possível você escolher uma porção de rodas diferentes, de tamanhos diferentes, e sempre com talas diferentes, ou seja, a roda da frente ela é um pouco mais estreita do que a roda traseira. Nesse caso aqui, os pneus dianteiros são 235 e os da traseira são 255. Normalmente esses carros, Porsche, algumas Mercedes, BMW, costumam usar essa configuração. Os carros super esportivos usam essa configuração por conta da estabilidade, né? Para fazer mais curva, então, garante mais estabilidade em curvas em alta velocidade. E também dá um charme pro carro, fica mais bonito. Como é que é o consumo desse carro? Bom, apesar de não ser um item muito importante para quem está comprando um carro desse porte, é legal a gente falar sobre isso, né? Por curiosidade. É um carro que na estrada você consegue fazer aí até 12 km com litro. Não vai passar disso, tá? Dificilmente passa dos 12 km com litro. Isso se você andar bem na boa. Se você acelerar um pouco ele já vai para 11, enfim. A média ali fica em torno de 11 km com litro na estrada, e na cidade algo próximo dos 7 km com litro. Isso na configuração original, ok? Se aumentar as rodas, enfim, dependendo dos opcionais da configuração do carro, você vai ter uma mudança aí nesse consumo. Lembrando que esse consumo usando combustível premium, né? Podium, Octapro, Power Racing. É um motor que, apesar de ser o EA888,
é importante você utilizar preferencialmente gasolinas de alta octanagem, principalmente se você for acelerar, ok? Dá para usar gasolina comum no carro? Claro que dá, mas não recomendo você acelerar. Pode ocasionar aí uma quebra significativa do motor. Ainda na parte de segurança, os faróis são extremamente eficientes, ilumina muito de noite, você consegue visualizar ali grandes distâncias e numa amplitude muito grande. Um farol assim excepcional mesmo. E ainda tem um opcional de faróis inteligentes que deixa a coisa mais divertida ainda. Bom, e a pergunta que não quer calar, né? Como é que fica a parte de manutenção? Qual que é o custo de você ter um carro desse? Olha, sobre a ótica de quem não tem o carro, é uma manutenção que pesa, tá? Se você for fazer as revisões na concessionária, a gente está falando em números acima de 3, 4 mil reais para uma simples troca de óleo e filtro. Segundo a revisão desse carro aqui, se for seguir a cartilha da Porsche, a gente está falando em gastos na ordem de 8 mil reais. Eles pedem para você trocar as velas já com 20 mil quilômetros, as velas bem caras da Porsche. Enfim, tudo é um valor bem mais elevado. Apesar de ser um motor com bloco Volkswagen, as manutenções não tem preço de Volkswagen não, nem de Audi. É mais caro, ok? Se você for fazer fora, claro que vai gastar um pouco menos, mas sim, é uma manutenção um pouco mais elevada. De maneira geral, tudo nesse carro pensando mais na questão de performance, portanto é uma manutenção mais cara. Tudo nesse carro é mais caro. Um farol é bem caro, na ordem de 20 mil reais um farol. Parte de lataria nem tanto, pelo valor do carro não é tão caro, mas enfim, é mais caro do que o que a gente está acostumado a ver, certo? Agora, do ponto de vista de quem está comprando um carro desse, está pagando seus 450 mil reais num carro 2021, e que é o carro de entrada da marca Porsche, é uma manutenção ok. Claro, ninguém gosta de gastar 7, 8, 10 mil reais numa revisão, mas frente ao valor do carro, até que é relativamente coerente. Algumas coisas eu não concordo muito, mas é compreensível. E os pontos de atenção? Todo carro tem o seu, certo? Exato, e aqui não é diferente. Bom, eu já falei ao longo do vídeo de alguns pontos que, na minha opinião, são pontos aí de atenção. Parte de suspensão, conforto. É um carro que, para uso urbano, na minha visão, é um pouco firme demais. Então, se você é uma pessoa que vai utilizar o carro mais em âmbito urbano, acima de 60%, 70% em âmbito urbano, eu optaria por outras alternativas semelhantes a um carro desse, no quesito de sofisticação e tudo mais. Mencionei também a questão do assoalho do banco do passageiro, que tem aquela saliência que incomoda. Ele faz um pouco de ruído dentro, ok? Barulho, um pouquinho de barulho de plástico, principalmente por conta da firmeza da suspensão. A rigidez de carroceria, que é muito bom para âmbito de estrada, para uso urbano também incomoda. Então, quando você vai subir rampa na diagonal, ele tende a levantar bastante roda, e isso incomoda, porque ele está sempre acionando os controles, né, de tração, enfim. E às vezes até assusta um pouquinho, dependendo da angulação que você está subindo uma rampa, ele dá uma assustada. É desconfortável. Tem como você resolver isso se o carro tiver suspensão pneumática, que é um opcional desse carro, inclusive. Mas você vai encontrar isso mais nas versões mais caras, né? Tanto na S quanto na GTS.
E aí o valor sobe bem de preço, já é outro carro, é outra Macan, a gente teria que falar sobre aquele carro em específico. É um carro que parte de 470 mil reais, 460 mil reais 0 km, mas que se você for comprar ele sem nenhum opcional, é um carro bem simples, tá? Pra vocês terem uma ideia, não tem nem luz do quebra-sol aqui, do espelhinho do quebra-sol. Então, isso é um pouco frustrante, né? Apesar de ser um Porsche e tudo mais, eu tendo a ficar um pouco questionável de pagar 450 mil reais num carro que é bem simples quando você não põe os opcionais. No mais, é um Porsche, você sente o DNA Porsche correndo pelas veias do carro, mas que você precisa pensar bem antes de entrar nesse mundo, porque tem uma infinidade de opcionais. É importante, se você estiver comprando um carro desse seminovo ou até mesmo usado, é importante você observar quais são os opcionais que esse carro tem, porque isso muda consideravelmente a percepção que você vai ter do uso no dia a dia, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Tamo junto, valeu, até a próxima.